Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortes e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou atender o pedido de um dos matriculados no meu curso Gramática Descomplicada, curso online que você pode fazer de qualquer lugar do Brasil. Então, o candidato ele fez uma prova lá em Ilhota, Santa Catarina. E o instituto é um instituto chamado FURB, F-U-R-B, da Universidade Regional de Blumenau. Então eu pensei comigo, né? Eu não tenho nenhuma prova desse instituto. E como o canal, o Gramática Descomplicada, ele se propõe a analisar, a verificar, a fornecer gabaritos preliminares, né? De determinadas provas, ou melhor, de provas de concurso público, para ajudar você, concurseiro, tá? Então eu resolvi atender o pedido e fazer essa análise, tá? Da prova que ocorreu lá em Ilhota. A prova ocorreu no dia 10 de dezembro de 2023, já tem um tempinho, eu falo aqui, né, do dia 12 de fevereiro de 2024, então já tem já uns dois, vão, né, no caso, vai fazer 2 mesinhos, né? Então, mas eu vou fazer essa análise a pedido do aluno, né, que é devidamente matriculado no meu curso. Então, já para ficar também aqui uma correção desse instituto, né, do qual aqui no canal eu não tenho nenhum, né, eu não tenho nenhuma análise desse instituto. Então, vou proceder aqui à prova que ocorreu em Ilhota, Santa Catarina, tá bom? Antes, porém, vai aparecer aqui o QR Code, né? Contribua com o canal com qualquer valor, tá bom? Qualquer valor é bem-vindo. Se foi útil, se esse conteúdo, se você quer que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo aqui na web, contribua com o canal com qualquer valor, tá? E também, outro aviso, é o meu curso Gramática Descomplicada, é um curso online, síncrono, que você pode fazer de qualquer lugar do Brasil. E eu tenho, perdão, como eu tenho vários alunos aí do Sul, então eu resolvi, né, atender ao pedido e fazer essa análise. Então, venha estudar comigo, venha fazer o Gramática Descomplicada. Aqui na descrição eu vou deixar o link para o meu grupo do WhatsApp. Lá você pode entrar no grupo e assim a gente pode conversar sobre valores, etc, etc. Eu já te adianto, as aulas elas são ministradas às terças-feiras, tá? No caso, horário de São Paulo, das 19h30 às 21h30, tá bom? O material é todo em PDF, tá? As aulas são todas gravadas, tá bom? Então, neste caso, eu estou agora no módulo 1. O módulo 1 é o módulo principiante, né? Mas mesmo assim, elementos básicos para todas as provas de concurso público que você vai fazer, tá bom? Então nós estamos vendo o conteúdo ortografia, necessariamente terça-feira, amanhã, a aula será sobre o uso do hífen, e depois nós vamos passar para processos de formação das palavras. Então, você é meu convidado, venha estudar comigo, venha fazer o Gramática Descomplicada. Vamos lá então? Vamos para a análise da prova. Aqui você está vendo aqui a interface da prova, né? Eu sempre peço para o aluno mandar a capa, nesse caso o aluno mandou o PDF, né? E nesse caso também demonstra, né, uma determinada organização do órgão, né, cara? Então depois ele fornece, né, a prova em PDF, então é útil para a gente. Aqui, dia 10 de dezembro, como eu falei para vocês, ocorreu a prova, tá? Aí a gente tem aqui o texto cabeça que vem com uma pergunta. Haverá em breve uma vacina contra o câncer? Ele faz algumas elucubrações, tá? E nós vamos imediatamente para a questão 1, tá? Não vamos fazer a leitura. Depois, o que você faz? Se você quiser fazer a leitura do texto, faça um print agora. Isso, eu espero você fazer o print. Faça um print, isso, aí você faz a leitura. Deixa eu colocar aqui o outro parágrafo. Aqui. Isso aqui, ó, parágrafo. Faça o print, isso, depois você dá um pause no vídeo para você fazer a leitura do texto. E aqui a última parte do texto. Isso, pronto? Isso, faz o print aí. Isso, pronto. Então vamos lá. No caso aqui, a primeira questão não trata de uma questão de interpretação do texto, tá? Vamos lá. Analise o segundo trecho retirado do texto. Aí tem o texto e tal. Empresas de biotecnologia querem lançar em alguns anos imunizantes contra a doença, algo que se tornou possível com a tecnologia do RNA, mRNA.
Em relação às relações coesivas nesse trecho, analise as afirmações a seguir e marque verdadeiro ou falso, tá? Então vamos lá. A expressão a doença é catáfora para câncer. Aí você tem que lembrar o que é catáfora. Funciona assim, ó. As relações de anáfora e catáfora, elas servem para fazer menção ao texto, tá? A anáfora é quando você faz menção a algo que você já falou. Então é algo comum no texto, né, na progressão textual, você diz assim, ó, Renata saiu. Aí você, no outro parágrafo, você diz, ela acabou chegando atrasada. O ela mantém com a Renata uma relação de catáfora, tá? Desculpa, uma relação de anáfora. Por quê? Porque você lançou o substantivo e depois você lançou um pronome. Essa relação ela pode ser por pronome, pode ser por substantivo, pode ser feita de várias formas, tá? Mas nesse caso você fez menção a algo que você disse anteriormente. Tudo que você faz menção a algo que você já falou, isso se chama relação anafórica. Existe também a relação catafórica, que é o quê? Que é quando você usa pronomes, adjetivos, substantivos, para fazer menção a algo que você ainda vai falar. No caso, o substantivo doença, ele está retomando a palavra câncer. Então, se ele retoma, então não é catáfora que se chama, é anáfora, tá bom? Então, neste caso, o número 1, a primeira afirmativa é falsa, tá? Então tá, falsa, então tem que ser ou a letra B, ou a letra C, ou a letra E, tá? A expressão a doença é um elemento anafórico, agora tá certo, porque ele está retomando o câncer, então é verdadeiro. Podemos afirmar que, coesivamente falando, a forma empresas de biotecnologia querem lançar em alguns anos imunizantes contra o câncer, algo que se tornou possível com a tecnologia RNA. Com isso, a doença pode deixar de ser uma sentença de morte. Ele reescreve de maneira correta, então é verdadeiro, tá? Então ficou falso, verdadeiro, verdadeiro. Deixa eu pegar aqui uma caneta aqui. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Então a expressão correta é a letra B. Certo? Então, aqui, conforme gabarito preliminar, inclusive, tá? Muito bem. Aqui uma questão de interpretação. Eu não vou fazer, por quê? Porque demanda a leitura do texto. Aí na leitura do texto, pode ficar cansativo o vídeo. Eu não quero te cansar, tá? Então, qualquer dúvida, caso você tenha, é aqui, a afirmativa 2, tá? E a afirmativa 5 são as corretas, tá bom? Conforme a interpretação do texto, 2 e 5, a gente vai ter, no caso, então, a letra C. 2 e 5, letra C. Tá? Continuando. Muito bem. Aqui no número 3, uma questão de período composto, tá? Até agora é uma relação de temporalidade, tá? Então a gente vai colocar aqui número 3, tá bom? Então ela é uma relação temporal, tá vendo aqui? Primeira lacuna, número 3, até agora, tá? Se as células que produzidas dessa forma forem injetadas de volta, então se é uma relação de condicionalidade, então é 3 e 1, tá? 3 e 1. Olha a outra, no entanto, é adversativa, então relação de oposição. E olha a outra aqui, a quimioterapia ou a radiação nunca combatem somente o tumor, mas também adição. Então, neste caso aqui, adição número 2. Então, na sequência, ele tem que ficar assim, ó, 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2 da letra B. Tá? Letra B é correta, certo? Levando em consideração os advérbios e as conjunções acionadas, tá? 4, o 4, cara, ele trata a respeito de duas coisas que parecem ser a mesma coisa, que no caso seria a zeugma e elipse. Dá uma olhada aqui, ó. As células T ou linfócitos T ajudam o corpo a combater infecções ao destruir as células adoecidas ou estimular outras células imunológicas a agirem. Mas tem dificuldades em reconhecer as células cancerígenas. No caso aqui, cara, o que acontece? Quem que mais tem? As células T. As células T têm dificuldades, tá? Então, a grande dúvida seria o seguinte, o que é uma elipse e o que é uma zeugma? A elipse, necessariamente, é um termo subentendido, tá? Então, a zeugma é como se a zeugma estivesse dentro da elipse.
Só que a elipse, a gente deixa o termo subentendido e necessariamente ele ainda não apareceu, tá? Ele não apareceu no texto. A zeugma é uma elipse que impede que você repita algo que já apareceu no texto. Então, nesse caso, o que já apareceu no texto? As células T. Normalmente a gente faz zeugma com vírgula, tá? Mas esse caso também ocorreu. Por quê? Porque ao invés de repetir células T, ele deixou o sujeito oculto, tá? Então, correto para a zeugma, letra A, tá? Essa foi a questão 4. Questão 5. Questão 5 trata de concordância. A gente vai ter um problema, tá? Por quê? Porque segundo a norma culta, que é o que ele evoca aqui na questão 5, a letra A está correta. Porque o verbo existir não é invariável. Quem é invariável é o verbo haver no sentido de existir, tá? Fazem anos está errado, porque o verbo fazer é invariável, tem que ficar no singular. Agora, a letra C, ela também estaria correta, tá? Por quê? Porque a palavra grupo, ele é um coletivo. Aí você diz, tá, então coletivo tem que concordar no singular. Sim. Mas se você colocar um especificador, a gramática autoriza, tá? Você concordar ou com o núcleo do sujeito, que é grupo, ou com o especificador. Então dizer que o grupo de pesquisadores estavam abordando a possibilidade de uma vacina para o câncer, talvez o erro estaria em estavam abordando, tá? Que seria o uso do gerúndio, que fica demais. Então, a C, ela tem uma controvérsia, tá? O certo seria, o grupo de pesquisadores abordaram ou o grupo de pesquisadores abordou. Estavam abordando um pouquinho demais. Mas a gente vai excluir devido ao gerúndio, tá? Mas a concordância, ela tá correta, tá? Haviam vários, o verbo haver no sentido de existir não pode ir para o plural, então tá errado. Agora, em 1/3 dos trabalhadores, a gente concorda com 1/3, tá? Que é o substantivo em questão. Agora, diferente de grupo, que não é algo exato, 1/3 é de uma certa forma uma forma de mensurar de maneira exata. 1/3 versava, tá? Então a mais correta é a letra A, tá? Então a letra A, conforme inclusive gabarito preliminar, tá bom? Questão 6. Analise o sentido das palavras em destaque nos seguintes trechos do texto. De novo o texto, tá? Ele vai perguntar sobre denotativo e conotativo, tá? Lembra, conotativo é a linguagem figurada, denotativo é a linguagem de dicionário, tá? Então vamos lá? Diz lá, em poucos anos a tecnologia da mensageiro revolucionou. Então mensageiro é um nome que se dá porque ele carrega uma determinada informação. Então não é um mensageiro. O mensageiro seria um ser humano, não um RNA. Conotativo, tá? Sentido conotativo. Muito bem. A outra, são tecidos saudáveis, verdade. São tecidos cancerígenos, são tecidos saudáveis. Denotativo, tá? Muito bem. Olha a outra aqui. Isso cria um antígeno que se aloja na superfície da célula tumoral, tornando-a mais fácil de ser reconhecida. Claro, a gente vai reconhecer, vai identificar, denotativo, tá? E, no caso, haver no futuro terapias eficazes e menos agressivas. Quem é agressivo é um ser humano. Agressivo, então, a gente está atribuindo ao tratamento. Então, é uma linguagem emprestada. Então, necessariamente, o que seria? Seria conotativo, denotativo, denotativo e conotativo. Essa menção a gente tem na letra C. Conotativo, denotativo, denotativo e conotativo, certo? Letra C. 7. Bom, pela leitura do texto, a gente tem um texto, né, cara, de divulgação, um artigo de divulgação científica. O artigo científico é aquele, né, que obedece às normas de uma revista, ou obedece às normas da BNT, etc. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma divulgação, até pelo caráter informal do título, né? Haverá em breve uma vacina contra o câncer. Você fala assim, mas o que ele tem de informal? O ponto de interrogação. Ele dá uma determinada informalidade, porque o título ele é considerado interrogativo indireta. Se fosse realmente um artigo científico,
ele deveria seguir determinadas normas. Uma delas é obedecer à ocorrência, né, da interrogativa indireta, que mesmo sendo uma interrogação, não poderia levar ponto de interrogação. Tá? Ponto de interrogação não pode em títulos. Então, neste caso, ele é apenas um artigo de divulgação científica. Então, ele é um texto, ele fala de gênero, né? E os gêneros são infindos, né? Mas levando em consideração a tipologia dele, ele é um texto expositivo. Tá? 7. Olha o 8. O 8, vamos lá, para o 8. Alternativa em que o uso da vírgula é opcional. Então, aqui a gente tem um pequeno problema. Por quê? Porque aqui ele está explicando que são células T, então a vírgula é obrigatória. Aqui a gente tem um advérbio deslocado. Diz a gramática normativa que quando o advérbio é grande, a vírgula é obrigatória. Então, nesse caso, não poderia tirar a vírgula. Contudo, todos os outros casos são obrigatórios. O único que passa por perto seria a letra B. Tá? Olha a letra C. Eu tenho uma conjunção condicional deslocada. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional deslocada. Então, a vírgula é obrigatória. Além do curvac, ou além, é como se fosse um advérbio de concessão, né? Quer dizer, além de ter outras, então também a vírgula deveria ocorrer. E aqui a gente tem uma concessiva, adverbial concessiva invertida. A vírgula é obrigatória. Então, o que passa mais perto, mais a discussão quanto ao tamanho, tá? Então, é um advérbio grande. Então, alguns gramáticos dizem que essa vírgula seria obrigatória. Aí não teria resposta a número 8, tá? Só para constar. A 9. A 9, a gente tem uma questão de derivação, tá? Então, dá uma olhada aqui. Radiação. Radiação a gente vai colocar número 3, porque ele é um sufixo, tá? Agora já começa o problema na parasintética aqui em biotecnologia, tá? Por quê? Porque para ela ser uma derivação parasintética, que é conforme diz o gabarito preliminar, ela deveria ter elementos que você coloca ou você tira, a palavra deixa de existir. Como que acontece em emagrecer. A palavra é magro, mas não existe magro e não existe emagrecer, só existe os dois ao mesmo tempo. Isso é uma parasintética. Notem que existe a palavra tecnologia, sem o prefixo bio. E, claro, existe também o biotechnology, o biotecnólogo, a biotécnica, né? Então existe também a biotech sem o sufixo logia, tá? O que configuraria, então, uma derivação prefixal e sufixal, e não parasintética. E a gente não teria alternativa, tá? Outro problema seria o que acontece... Cancerígenas, não. Cancerígenas realmente é um sufixo. Agora, o problema é o que acontece com desenvolvimento. Em desenvolvimento, o gabarito preliminar diz que é 2,2, letra E. O 2 é derivação regressiva. Então, desenvolvimento e tratamento, a gente tem que considerar a derivação sufixal. O que seria uma derivação regressiva? A derivação regressiva é quando você deixa a palavra menor, tá? Nesse caso, o que acontece? Formando substantivos abstratos. É chamado de palavra deverbal. A palavra desenvolvimento e a palavra tratamento também são palavras deverbais. Contudo, palavras deverbais feitas a partir de sufixo, que é o sufixo mento, tá? Que é um sufixo. Então, veja bem, eu tenho em desenvolvimento, então eu tenho prefixo e sufixo, eu tenho uma derivação prefixal e sufixal. O que seria uma derivação regressiva? É quando você pega a palavra, que é, por exemplo, o verbo trabalhar, e forma um substantivo abstrato, trabalho. Aí você tem uma derivação regressiva. A palavra tratamento, ela tem, o verbo tratar tem uma derivação regressiva, que é o trato. O trato. Isso seria uma derivação regressiva. Então, necessariamente, a questão 9 ela está errada, equivocada, tá? Vamos ver se eu deixei aberto aqui. Dá uma olhada aqui. Isso seria, no caso,
derivações regressivas, tá? Então, demorar, demora, esmagar, desculpa, engasgar, engasgo, atrasar, atraso, tossir, tosse, mergulhar, mergulho, dançar, dança, embarcar, embarque, resgatar, resgate, tá? Chorar, choro. Então, ele vai formar substantivos deverbais. São as chamadas palavras deverbais. No caso lá, o nosso... Deixa eu reduzir aqui. No caso, a palavra desenvolvimento também é uma palavra deverbal? Só que ela é feita por meio de sufixo e prefixo. Ela pega o verbo desenvolver, na verdade é o verbo envolver, aí eu tenho prefixo e sufixo, tá? Então seria uma derivação prefixal e sufixal. Em tratamento, uma derivação sufixal. Glóbulos brancos também, eu também temeria em classificar como composição por justa posição, tá? Até porque brancos é só o adjetivo, tá? Para que ela seja uma composição por justa posição, é o que acontece, por exemplo, com guarda-chuva, o uso do hífen, tá? Então, em glóbulos brancos eu não tenho hífen e também considerando então que essa questão nova ela está toda equivocada, tá? Pois bem, e aí na 10 a gente tem a ocorrência de apostos explicativos, tá? Mas esse avanço, recentemente agraciado com o Prêmio Nobel de Medicina, tá explicando, tá? Aqui, nesse tipo de imunoterapia, as células de fibras dos leucócitos, os glóbulos brancos. Tá vendo? Glóbulos brancos não tem hífen, tá? Então, neste caso aqui, também um aposto explicativo. As células T, ou linfócitos T, também está explicando. Então, a gente tem apostos explicativos, apostos explicativos, apostos explicativos, letra B, certo? Meus amigos, essas foram as questões de língua portuguesa. O candidato mandou o PDF da prova completa, tá bom? Essa foi a prova de Ilhota, Santa Catarina. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe aqui de deixar o seu like, tá bom? Compartilhe o vídeo e mais uma correção agora da banca FURB, da Universidade Regional de Blumenau, que elaborou a prova de Ilhota, Santa Catarina. Certo, então? Então, mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortes e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.